Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, nossos votos de muita paz. A alegria que nos traz essa cidade deve ser registrada, porque ela já consta dos anais de nossos corações. E para a nossa família, é uma extensão do nosso lar. Porque aqui, amigos de ideal labutam, mourejam com grande entusiasmo, estimulando-nos a reproduzir as mesmas ações, os mesmos esforços, na cidade que hoje nos acolhe como espíritos encarnados na terra. Àqueles que aqui se encontram, recebam o nosso mais sincero abraço de fraternidade. Narra o Evangelho que naquele dia, ou naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra,
Mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Allan Kardec surpreende-nos a cada dia em que nós nos debruçamos com maior acuidade ao estudo das obras basilares do Espiritismo. A esta passagem, a esta parábola, ele, como o grande codificador, o servo do Cristo, a nos decifrar os mistérios do Evangelho, retirando-lhes os véus, deliberou que ela deveria ser colocada no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. E ao analisar esta parábola, tentaremos contextualizá-la com este capítulo, a fim de que, pormenorizando o contexto, tenhamos condições mais fáceis de aplicar as suas consequências morais às nossas vidas e ao trabalho que nos cabe à conta de espíritas junto ao movimento. A parábola inicia-se dizendo que aquele que semeia saiu a semear. E quando Jesus explica a parábola, ele diz: todo aquele que escuta a palavra do reino, dando-nos a entender que a semente é a palavra do reino. E sendo a palavra do reino, o Evangelho, a palavra de Jesus, chegamos à conclusão de que ele, o Mestre, é o semeador. É ele quem espalha a boa nova. É ele quem traz as palavras, ou, como diria João, o Verbo, para que todos pudéssemos nos alimentar desse Verbo, desse pão. Mas Jesus, valendo-se de parábolas, porque sabia que os homens não estavam preparados para compreendê-la em sua plenitude, e ela teria que sangrar os tempos para chegar aos dias de hoje, a explica apenas aos seus discípulos, porque eles já possuíam condições de compreendê-la. Inicia dizendo que uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Num contexto geral, o semeador parece não escolher terrenos. Ele simplesmente sai a semear. Não se preocupa se a semente cairá no meio do caminho, entre os espinhos, entre os terrenos pedregosos, ou na terra fértil. E esse é o papel do semeador.
Porque a boa nova de Jesus, ela, diferentemente das crenças que antecederam e que se limitavam aos povos, ou dentro dos povos a alguns grupos elitizados, como os iniciados egípcios, ela se apresentava para o mundo inteiro. Como bem percebeu Paulo de Tarso, tornando-se ele o apóstolo dos gentios, a fim de levar as verdades de esperança para o além-mar, cruzando os continentes, ora nas suas viagens, ora por suas cartas. O papel do Espiritismo não é diferente. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto, em uma comunicação que se torna emblemática para o movimento espírita, ao tratar de nossa missão, chega a nos avisar que nós haveríamos de levar esta palavra àqueles que não gostariam de escutá-la, dizendo ipsis literis que pregaríamos o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. E completa dizendo: palavras perdidas eu sei, mas que importa? O que importa é que o semeador saia a semear. Porque a semente, ela tem uma característica de beleza inconfundível. Eu posso ter uma semente, guardá-la no bolso com 5 anos de idade. E posso chegar aos meus 90 anos e aquela semente ainda tem elementos de germinação. Ela ainda pode germinar. A semente tem essa característica de viver para além do tempo que nós conhecemos. E ainda que ela seja colocada em um ambiente não favorável, o tempo pode fazer com que daqui a 200 anos, condições bióticas e abióticas, condições climáticas, permitam a sua germinação. Então, para o semeador, o mais importante é semear. E Jesus, ao pontuar suas explicações, diz que aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, compara-se àquele terreno que recebe a semente ao longo do caminho e os pássaros do céu vêm e o comem. E nós perceberemos que em nossa trajetória evolutiva, o pensamento do Cristo, em algum momento, não foi de nossa atenção. Não foi de nosso interesse. Porque o que Kardec trata neste capítulo, pormenorizando uma parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, é o progresso de todos nós.
quando nos propõe a reflexão do título Sede Perfeitos, ele nos propõe a análise do processo evolutivo para alcançarmos a perfeição. E quantos de nós já não fomos este terreno de meio de caminho? O caminho é um local por onde as pessoas passam, vão, vêm, mas não fazem morada. Onde as pessoas, elas não encontram a segurança necessária para fazer as suas residências. Se trata de caminho. Não se trata daquilo que seja definitivo. Por isso, a característica dessas pessoas é de não dar atenção. É o nível consciencial daquele que não passa de um aventureiro na terra. Daquele que busca as aventuras aqui sem nenhuma necessidade de incrustar raízes, seja em razão de valores nobres, seja em razão de um trabalho edificante. Por isso, nesses casos, a semente não penetra no terreno. A semente não é o mais importante. Essas pessoas não dão atenção ao Evangelho do Cristo. E essas pessoas também estão em processo evolutivo, porque já fomos assim. Em períodos pretéritos, mesmo vivendo a época do Cristo, muitos de nós estávamos preocupados com as corridas de bigas. Estávamos preocupados com o comércio. Estávamos preocupados com o dinheiro que poderia render com as lutas de gladiadores. Estávamos preocupados em despojar outros povos. Estávamos preocupados em conquistar mão de obra escrava. Estávamos preocupados em conquistar povos mais sábios para que pudessem nos ensinar. Estávamos preocupados em cruzar os mares, em desbravar os continentes, mas não estávamos preocupados em nos encontrar a nós mesmos. Éramos pessoas de superfície. Sementes profundas não adentravam no terreno de nossos corações. E rapidamente os pássaros, que representam os espíritos que comungavam conosco de nossos ideais materialistas, em sua acepção mais extrema, levavam, como que se nos inspirassem de que essas ideias eram ideias dignas dos fracos. Porque só os fracos e as mulheres poderiam falar de amor. Só os fracos poderiam falar de perdão. Só os fracos poderiam trazer ao imo de suas almas ideias que poderiam ser consideradas desnecessárias para as conquistas do mundo. E ainda hoje, nós encontramos pessoas em níveis evolutivos ou em níveis conscienciais desta maneira. Pessoas que estão preocupadas com o prazer que desfrutam de passar o final de semana em um bar, ouvindo músicas
que tratam de traições, de se divertirem à custa do trabalho alheio, sem se preocuparem com as dores, as aflições, as lágrimas que lhes rodeiam. Pessoas que estão adormecidas para algo mais profundo. E por mais bela que seja a mensagem de Jesus, elas não encontram guarida no coração desses terrenos. Satya Sai Baba tivera a oportunidade de nos dizer que as pessoas somos como as pedras. Existem pedras, diz Sai Baba, que podem ser encontradas nas regiões mais abissais dos oceanos. E ainda assim, se elas forem quebradas, perceberemos que estão secas por dentro, muito embora submetidas à grande pressão dos líquidos oceânicos. Outras pedras podem ser encontradas nas costas, à beira do mar, apenas beijadas pelas ondas. E muito embora submetidas a uma pequenina pressão da pouca densidade das águas da praia, se nós pudéssemos quebrá-las, perceberíamos que elas estão umedecidas por dentro. Ao primeiro contato com as águas, elas se umedecem. Elas são sensíveis à água. São terrenos ou pedras que se permitem atingir nos pontos mais profundos. Jesus se vale da ideia do terreno com um objetivo: para mostrar que a semente, que a palavra do reino precisa penetrar. A semente precisa encontrar no fundo da terra a sua guarida. Porque se ela permanece na superfície, os pássaros vêm e levam. E quantos de nós ainda não nos permitimos que a semente penetre em profundidade nos nossos corações? Mais adiante, Jesus diz: outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. A terra é o ambiente propício para a semente. Quando Jesus propõe a reflexão do terreno pedregoso, onde não tem muita terra, é porque a semente não pode se afastar. A semente não pode descer mais e permanece nas proximidades do solo, não encontrando o acolhimento do subsolo e, portanto, os nutrientes necessários para o seu crescimento altivo e forte. Quantos de nós estamos empedernidos em nossos corações? Eles estão cheios de pedras, corações rancorosos, onde essa semente tem dificuldade de encontrar profundeza. Não está mais na superfície por completo, como o primeiro terreno, mas também não alcança profundidade. E Jesus continua ao dizer: e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Olhem que reflexão. Logo nasceu porque não tinha profundidade, porque quando tem profundidade, demora mais a nascer. Porque a semente vai descendo, descendo,
descendo, chegando nas entranhas da terra, ao ponto onde ela deve se encontrar. E quando ela cresce firme. Mas se a terra não tem profundidade, a razão das pedras, ela nasce logo. E essas pessoas, logo se tornam grandes religiosas. Se são espíritas, mal conheceram a semente, mal se encontraram com a semente, ela nem tem profundidade, já nasceu. Já são sabedores, porque se envolveram com essa palavra, se envolveram com essa semente, mas esqueceram de arrancar de dentro de si mesmas as pedras, os rancores, os medos, os ódios. Kardec percebeu com tanta propriedade a proposta de Jesus quanto aos diversos cristãos, que ele, em O Livro dos Médiuns, propõe-nos a análise dos diferentes tipos de espíritas. E existem aqueles espíritas imperfeitos, que mergulham na ciência espírita e antes que a doutrina alcance profundidade em seus corações, já mostram seus caules, já se tornam trabalhadores, mas quando aparecem os primeiros reveses, as primeiras dificuldades, por não possuírem profundidade, porque as raízes não ultrapassam as pedras, sucumbem. É o que diz Jesus ao nos narrar. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe-a, mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. E quantos não se apresentaram no movimento espírita como grandes divulgadores, mas diante do testemunho não permaneceram de pé. Não havia profundidade no conhecimento. Mais adiante de Jesus, outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Eis uma passagem interessante, porque a semente é lançada no momento em que o espinheiro ainda não havia crescido, mas a semente do espinho já estava na terra. E muito embora o semeador tivesse lançado a semente, os espinhos vieram a crescer primeiro. E depois sufocaram o que veio da boa semente. Há espinhos em nossos corações. Os espinhos ferem, os espinhos machucam. Porque os espinhos representam o nosso paradigma materialista. E aqueles que querem se tornar vencedores na terra, passam por cima de outrem para vencer. Aqueles que querem ser vencedores se armam para que, numa luta com o outro, possam sair vitoriosos. Platão, quando nos apresenta a sua teoria
da alma tripartite, nos diz que a alma, ela é formada por espírito, razão e apetite. E segundo Platão, o espírito é a parte da alma que busca a honra e a vitória. A razão é a parte da alma que analisa tudo ao seu redor de forma lógica, portanto racional. E o apetite é a parte da alma mais próxima das necessidades físicas. Esse filia às paixões, aos apetites sexuais, à fome, à comilança, aos defeitos que nós conhecemos. E quando São Jerônimo leva as mensagens dos evangelistas à língua grega, faz questão de renascer o pensamento de Platão, propondo a reflexão de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que não buscam a honra desse mundo e as vitórias desse mundo. Bem-aventurado, portanto, o humilde. E eis que esses espinhos representam aqueles que buscam a vitória do mundo. E como a vitória do mundo lhes é mais importante, ela sufoca a semente que propõe uma vitória do homem contra si mesmo. Que propõe uma vitória do homem contra as suas imperfeições morais. Que propõe uma transformação íntima, um trabalho na própria terra. E se Jesus é o semeador, poderíamos fazer uma pergunta lógica para a compreensão da mensagem e o seu contexto no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que falta, ou o que faltou, para que a semente pudesse germinar, crescer forte, com raízes fortes, dar flores e depois frutos, 30, 60, 90, 100 por um. Onde estava o problema? O problema estava no semeador? O problema estava na semente? Ou o problema estava no terreno? Naturalmente, o problema era do terreno. A semente era igual, o semeador era o mesmo. Entretanto, os terrenos eram diferentes. E para que o terreno pedregoso ele possa ser uma terra fértil, é necessário que alguém ou algo se valha de uma enxada, de uma charrua e arranque as pedras do terreno. Onde estão as pedras? Dentro do terreno. Então eu preciso arrancar a pedra de dentro do terreno. Imaginem que se o terreno sentisse, tivesse nervos para sentir, naturalmente choraria com os golpes da enxada, com os golpes da charrua. A vida, ela se apresenta como o agricultor, arrancando pelas nossas experiências as pedras que ainda jazem em nós. E dói, dói, dói.
como essas experiências nos machucam. Mas quando o trabalho do agricultor, que são as circunstâncias da vida, se completam, aquela semente passa a ter sentido, porque agora preparamo-nos para que ela encontre profundidade em nós, para que ela penetre fundo em nossos corações. E o Espiritismo deixa de ser algo superficial, passa a ser algo profundo. Imaginemos o que seja arrancar espinhos de dentro da terra. Ah, se ela tivesse nervos! Porque os espinhos seriam arrancados, machucando as entranhas da terra, como são arrancados dentro de nós, ou de dentro de nós, machucando-nos. E nós reclamamos, e nós sentimos dor, e nós começamos a procurar a casa espírita pela dor. Mas depois que a vida realiza o seu trabalho, a semente, que é a mesma, há mais de 2000 anos, encontra profundidade em nós. Isso nos dá uma observação profunda do Espiritismo em nossas vidas. Nesse mesmo capítulo 17 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos propõe uma análise de profundidade e diz o seguinte: a parte espírita ou da doutrina espírita, de alguma sorte material dessa ciência espírita, não requer senão olhos para observar. Ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Assim, aqueles que se prendem à parte material da ciência espírita e estudam o espiritismo são como aqueles terrenos pedregosos e espinhentos, porque até se afeiçoam à palavra. E para compreender cognitivamente, basta um curso de interpretação de texto. Basta o conhecimento da língua a que você utiliza para conhecer esses textos. E estamos cheios de espíritas de gabinete, que leem, estudam, e não saem da superficialidade do Espiritismo. Mas a parte essencial, a parte mais profunda, aquela que está na essência, que está dentro, aquela que precisa mergulhar no terreno, essa parte exige um certo grau de sensibilidade, uma maturidade do senso moral, e maturidade do senso moral se adquire com experiência. Por isso, aqueles que têm menos encarnações, às vezes, estão mais afoitos com a ciência material, e aqueles que têm uma maior história e se permitiram aprender com Jesus, já estão preocupados com a essência, em viver o Evangelho e o Espiritismo. Não foi por outra razão que Jesus, ao nos apresentar
como Espírito de verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos inverteu aparentemente uma lógica evolutiva. Ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E ao destacar eis o primeiro, ele não quis deixar dúvidas, porque se começa pelo primeiro. Não comece pelo segundo, comece pelo primeiro. Porque quando nós começamos pelo segundo e apenas nos instruímos, recebemos a palavra, mas os nossos corações não têm profundidade, porque estão cheios de pedra. Ou essas palavras não ganham vida porque são afogadas pelos espinhos, porque o humus, o adubo de nossos terrenos é o amor. É através do amor que trabalharemos esses terrenos. A palavra só terá sentido profundo se o amor estiver em nossos corações. Se estivermos duros, empedernidos e não enternecidos, o Espiritismo, como diria Kardec, será mais uma música, no meio de milhares de músicas. Mas não nos tocará o imo da alma, essa arte, essa proposta de ética e de estética. Ela estará na superficialidade. E ouviremos aqui e acolá: eu sou espírita, ou eu já fui espírita, mas eu também gosto disso, eu gosto daquilo. Não há profundidade em nada. Porque há pessoas que têm 3, 4, 7 religiões para ver se uma salva e descobrem depois de muita dor que o que transforma o terreno é o bom combate do eu contra o eu para trabalhar o terreno, para trabalhar a si mesmo. O movimento espírita está assim. Kardec compara o verdadeiro espírita à terra fértil. Porque diz que o verdadeiro espírita é aquele que não só conhece a ciência, mas compreende a filosofia moral do espiritismo e a aplica a si mesmo e não aos outros. Porque nós acreditamos que a filosofia moral espírita deve se aplicar aos outros. E nós dizemos ao outro: olha, você precisa ser humilde, você precisa se transformar, você precisa ser bom. Mas nós não mudamos. Nós não nos transformamos. Precisamos ser terras férteis, porque as terras férteis serão o labor na mão de Jesus. Por isso, concluímos novamente com Erasto. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Que nós possamos aproveitar essa enxada do Evangelho para trabalhar os nossos terrenos. Que nós possamos ir e pregar como nos ensinou Emmanuel, ir e exemplificar. E mostrar que é possível tirar as pedras e os espinhos. Ir e mostrar que é possível dar frutos.
é possível alimentar o mundo de sua fome moral. Sirvamos com Cristo, transformando a nós mesmos, e certamente estaremos contribuindo para a transformação do mundo. Que Jesus nos abençoe.